O audiovisual, do ponto de vista pedagógico, ele é bastante interessante porque ele tem mais alcance e eu acho também que o audiovisual hoje ele vive um novo momento, que é um momento de democratização, né? Hoje, com as mídias sociais, com as novas tecnologias, as pessoas podem construir uma outra narrativa, né? A gente sabe como o audiovisual durante muito tempo segregou, né? E agora esses novos rostos, esses novos corpos, essas novas pessoas também estão produzindo e estão disputando essa narrativa dos direitos humanos, que hoje, com esse aferramento político, vive um momento bastante delicado. Essa noção que a gente tem, que por muitas vezes o Estado negligencia, né? Tá indo para um caminho que, se a gente não tensionar para o nosso lado, pode ficar apenas no papel. Então, por isso que a gente está falando que aqui, que a gente quer que esses direitos humanos se tornem uma pauta consensual, independente de ser direita, esquerda, centro. É uma pauta universal. Claro que essa universalidade tem suas limitações. E foi justamente essa discussão que a gente fez na disciplina da professora Gabriela, onde a gente pôde aliar a nossa prática do cotidiano, da militância, né, da atuação política nos espaços, mas com referenciais teóricos também de escritores e escritoras consagrados nesse tema, mas que a gente também tenha necessidade também de alguma forma de apontar novos horizontes, né? Na verdade, na hora que eu apanhei, eu cedi. Então, na verdade, elas são mais corajosas do que eu, mas o fato da minha covardia acabou me dando privilégios. Porque a minha sessão de apanhar e calar, e tá bom, eu vou tentar aprender a ser homem, isso tudo fez com que eu não tivesse tido problemas em casa. A gente passou, por exemplo, pela questão da violência física, que é histórica. A gente tem que lembrar que o nosso país, a base dele é a base escravista, né? Durante quase 300 anos. Essa violência física, ela continua de maneira diluída. E a gente viu tanto a violência física, aquela agressiva, a visível, mas também as violências simbólicas, né? A partir dos aparatos estatais, a partir dos aparatos de segurança pública, a partir do discurso médico-legal. João teve seu primeiro dia na Fundação Casa. Pobre, negro e periférico. Foi estigmatizado como criminoso em potencial. A solução? Ser enclausurado. Seus amigos já tinham sido mortos por policiais. Sua mãe sofrera revista vexatória todas as vezes que fora visitá-lo. Encorajado por familiares, resolveu denunciar as torturas. E, espantado, foi determinado que fosse ouvido na presença do diretor da Fundação Casa. O resultado? O início de mais um ciclo de agressões. As mulheres muçulmanas relatam as situações de constrangimento por revistas vexatórias ou por olhares repressores, principalmente nos aeroportos. E a mídia internacional tem um papel muito importante nessa incitação ao ódio, ao preconceito, né? Porque relaciona muito uma religião específica, né, os muçulmanos, ao terrorismo. Além de ser assassinado, o menino teve sua imagem veiculada para todo o país como bandido merecedor de morte. Uma vez a senhora Janaína disse: "Eu gostaria que parassem de falar do meu filho na TV. Mostram ele como se fosse uma pessoa sem família, um largado na vida. Ele pode ter errado, mas ele tinha uma família que lhe dava carinho e amor. Ele tinha mãe." Os movimentos sociais, eles lutam para reivindicar direitos sociais. Eles atuam ativamente para garantir a expressividade de voz política e o direito à cidadania e à democracia, onde sempre há conflitos de
interesse e de ideias. Ele acaba tendo um sentido de contestação política de direito de utilização do próprio espaço. Está dentro de uma universidade, ainda mais a pública, extremamente excludente, tá? É uma situação de guerra. É uma situação de guerra porque esse espaço ele é um espaço que já me foi negado ao nascimento. Tá? Antes mesmo de toda a questão da transgeneridade surgir, tá? A minha perspectiva, mesmo enquanto criança, nunca foi jogada como ocupar um espaço como esse. Tá? Porque você nasce como uma criança negra dentro da periferia, o seu destino está traçado. Tá? A perspectiva máxima do meu pai estava a ser em eu abrir uma oficina mecânica. O Estado serve a quem? Você matou meu filho. Nas primeiras horas de uma sexta-feira do mês de agosto de 2015, a senhora Janaína recebeu a notícia de que seu único filho Daniel, de 15 anos, tinha sido baleado por policiais. Contrariando a lei, os policiais disseram a Janaína que só poderia entrar no quarto onde estava seu filho mediante uma autorização judicial. Foram quase 2 dias indo a delegacias e fóruns, até que finalmente, auxiliada pela Defensoria Pública, conseguiu a tal autorização judicial para ver o seu filho, que em coma havia morrido. Os policiais militares revezavam-se na vigia do garoto, talvez pelas circunstâncias pouco claras em que Daniel tinha sido baleado. Agoniada com essa situação, ainda teve que lidar com assédio sexual proferido por um dos PMs. Apesar dos indícios, o Ministério Público pediu o arquivamento da investigação sobre o assassinato do jovem. A violência oculta, ela tem várias manifestações. Uma delas é através da discriminação racial velada. E esse relato que eu passo a fazer a partir de agora é a caracterização da violência oculta através do racismo velado. Este relato é sobre uma mulher de 30 anos que trabalhava no escritório de advocacia já há alguns meses e foi recém-aprovada no exame de ordem, passando a se tornar uma advogada. Sabendo que havia uma vaga para advogado júnior na área trabalhista e que ela tinha essa experiência, essa mulher se candidatou a essa vaga, falou com a sua chefe, depois procurou o coordenador da área, que disse: essa vaga pode ser sua, você pode participar desse processo seletivo. No entanto, passaram-se algumas semanas, depois um mês, ela não teve retorno da chefe, muito menos do coordenador da área. Enfim, foi contratada uma pessoa para a área, uma pessoa recém-formada, uma mulher, uma garota recém-formada pela PUC, branca, que não tinha qualquer experiência na área trabalhista. Tudo bem. Essa mulher, insistente como era, procurou novamente a chefe para se candidatar a outra vaga de advogado na área trabalhista, dessa vez advogado pleno. Recebeu um monte de desculpas. Olha, precisa de mais experiência, no mínimo 3 anos de experiência, mas ela tinha essa experiência. Já havia trabalhado em outros escritórios e empresas, sempre na área trabalhista. Insistiu, então foi decidido que ela faria uma tal prova de seleção para concorrer a essa vaga. No dia seguinte, chegando no trabalho, ela foi levada pela sua chefe até uma sala onde receberia a aplicação da prova. Recebeu a prova, que era composta por 10 perguntas testes, 6 perguntas dissertativas e uma petição inicial que continha 25 pedidos, e destes 25 pedidos ela deveria contestar e calcular o valor econômico de cada pedido. Não poderia usar o celular, muito menos calculadora, e a prova era feita à mão. Ali, ela já sentiu um leve boicote, mas se empenhou e fez a prova. Foi-lhe dado tempo de 1h30. Evidentemente, esse tempo era insuficiente para resolver uma petição inicial de 25 pedidos. Terminou a prova, não conseguiu concluir os 25 pedidos. Devolveu e esperou a correção. Esperou 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, até que essa prova foi corrigida. Sua chefe a chamou na sala e falou: olha, dessas perguntas testes, das 10,
você acertou todas. Das 6 dissertativas, você acertou 3. Dos 15 pedidos da petição inicial que você conseguiu contestar, você acertou 13. Mas o problema não é a prova. Não vai dar para dar essa vaga para você, porque não é a prova em si. É uma questão de perfil. Você não tem perfil. Essa mulher se deu conta que naquele escritório não havia advogados negros, muito menos mulheres negras. Percebeu ali o racismo velado. Ninguém falou para ela, você não vai entrar aqui porque você é negra. Ninguém disse para ela, não vai dar para dar essa vaga para você porque a gente procura uma pessoa branca. Mas ela sentiu qual era a verdadeira fonte e a verdadeira forma de seleção. Essa mulher sou eu. Como mulher e como mulheres, nós também sofremos o preconceito insidioso, injusto, que nos fere, que é traiçoeiro e nos minimiza diante do outro. Passamos pelo olhar do outro, aquele que muitas vezes nos quer tornar invisíveis. Na verdade, nos tratam como alvo de preconceito, como objeto. Inconformada, desabafou. Esse promotor está me matando novamente. Está doendo tanto quanto no dia que soube da morte do meu filho. Não bastasse a perda do seu filho, ainda teve que conviver com várias violências. A ministra Carmen Lúcia, durante o julgamento da ação direta de constitucionalidade, que reconheceu a lei de cotas raciais no concurso público federal, ela relatou casos de preconceito que ela sofreu e que ela sofre por ser mulher. A questão da transgeneridade, ela te nega o direito ao dia. Em alguns casos, ela nega o direito à existência, tá? E a sociedade, ela aceita travesti, mas ela designa local, horário e função. Se ela tiver à noite, tá? Se ela tiver à noite na esquina se prostituindo, ela está dentro do lugar dela. Ela não tem direito ao dia. A cidade, ela exclui. A população LGBT, ela tende a se concentrar. Ela se concentra onde? Ela se concentra onde ela pode encontrar um elo. Um encontra com o outro, porque tem um bar aqui, porque tem um bar aqui. Aquela região, ela vai criando uma geografia própria. Uma geografia própria que também muda durante o dia. Uma coisa é a Consolação, é a região da Consolação à luz do dia. Uma coisa é a região da Consolação à luz do dia, com os engravatados, com as pessoas andando de um lado para o outro, as movimentações financeiras. Outra coisa é quando o sol começa a se pôr, porque quando o sol começa a se pôr, daí você já começa a ver, começa a ver os casais de meninas, os casais de meninos, você já começa a ver uma dinâmica que muda. Os espaços como prédios, tanto públicos como privados, eles estão dentro de uma normatividade e eles servem a ela, eles estão estruturados para ela. Eles não estão estruturados para sair fora desse modelo. Tá? Então, mesmo uma coisa que não pode ser, que não é a questão, por exemplo, você não fere uma lei, você não fere um crime, você não está cometendo um crime, você não está fazendo algo antiético, você não está prejudicando alguém, isso pode ser visto pelas pessoas que estão ali, que organizam aquele espaço, como uma coisa ruim. E na hora que eu estava sentada ali, eu beijei ela. É que eu comecei a pegar um pouco mais de precaução na questão de andar na rua. No começo estava tudo muito complicado. Estava tudo muito complicado porque eu estava traindo esse tipo de ação. Porque você sai de uma situação onde você tem uma leitura social enquanto homem, onde as pessoas na rua, elas têm medo de você porque você é um homem negro, e a questão é que o homem negro, ele na rua ele desperta medo para uma situação onde você parece que virou presa, tá? Isso é complicado, mas tá, eu tava lá sentado no ponto de ônibus e beijei ela. Tá, na frente tinha uma igreja batista que estava fechando. O pastor, ele saiu
da igreja, atravessou a rua e ele veio marchando, pronto que ele ia dar uma bronca generalizada na gente, ele estava pronto para um sermão. Ele ficou paralisado quando ele escutou eu falando, tá? Quando ele escutou eu falando, chegou perto, porque estava de noite, e daí ele percebeu que eu não era cis. O fato de eu não ser cis bagunçou a cabeça dele. A história de Ellen, infelizmente, não é muito diferente das mulheres encarceradas. Vítima de violência doméstica, encontrou no tráfico de drogas a maneira capaz de prover sua subsistência, de sua filha e livrar-se do relacionamento abusivo. Forma de controle carcerário, os medicamentos antidepressivos eram abusivamente prescritos às mulheres encarceradas. Aos poucos, Ellen passou a fazer uso de Rivotril para esquecer o lugar onde estava, conforme suas próprias palavras. Mas o que de fato apagou a identidade de Ellen e levou seus sonhos ao final foi a sentença proferida em 19 de março de 2013. Ellen não conseguia mais socializar. As alucinações começaram a aparecer e o uso de medicamentos tornou-se cada vez mais desmedido. Em 15 de julho de 2014, já não estava mais em Franca, e a notícia que corria nas celas é que numa madrugada havia sido levada de bonde para Franco da Rocha. As xenofobias são violências que estão nas representações simbólicas e sociais. Aqui no Brasil, em 2015, com a chegada de refugiados e imigrantes, houve um aumento de casos de denúncias xenofóbicas em 600 vezes por cento, comparada com o ano passado. E nem 1% desses casos chegam à justiça. Dos grupos que denunciam esse tipo de preconceito estão primeiramente os haitianos, seguidos de grupos árabes e de nordestinos. Os médicos cubanos vieram pelo programa Mais Médicos do governo federal, que selecionou profissionais da área de saúde de 48 países diferentes. Mas a gente viu que só os cubanos foram recebidos abaixo manifestações extremamente raivosas e preconceituosas. Outro exemplo de xenofobia muito comum é a xenofobia interna. No nosso caso, tem hostilidades com os nordestinos, que vêm em busca de novas oportunidades de trabalho e de emprego nas regiões sul e sudeste. E um marcador que é muito presente nesse preconceito é o sotaque, são os sotaques, as vestimentas ou os comportamentos deles, a questão cultural. Estado de vigilância, é estado das pessoas irem passando do seu lado e olhando para o seu rosto. Tá? A pessoa ela tem que achar que você transpassou algum limite para te expulsar diretamente, normalmente. Mas esse limite pode ser um beijo. Fazer um balanço da disciplina do ponto de vista teórico a partir da bibliografia, mas também trazendo essas novas narrativas dessas pessoas que atuam no cotidiano. Foi a primeira disciplina que a gente teve quando a gente entrou nesse curso, e ela nos coloca frente a diversas possibilidades de produção. E o audiovisual ele é apenas um início desse processo que vai continuar nessa construção até o final do curso, mas também entender que não se encerra aqui, né? Que é fundamental que esse discurso da academia saia para fora e o que está se discutindo fora venha para a academia. O Brasil ele está entre os maiores déficits habitacionais do mundo. Ele está ao lado da Índia e ao lado da África do Sul. Existem hoje no Brasil 7 milhões e 200 números de imóveis vagos. 79% deles ficam em áreas urbanas e 21% em áreas rurais. 22 milhões de brasileiros hoje não têm casa. 53 milhões de brasileiros hoje eles moram em situação inadequada. Esse número ele representa 1/3 da população brasileira.